Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Antes de tudo, não deixe de deixar o seu like. Se você não se inscreveu no canal, por favor, inscreva no nosso canal, viu? Nos ajude, nos colabore conosco. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal para que outras pessoas também se inscrevam. Enfim, nos ajude aí. Esse é o meu pedido aqui. Vamos lá? Então, estamos dando continuidade ao assunto mais predominante sobre a igreja, que é o fluir do avivamento. É muito importante o avivamento para a igreja. A igreja está precisando de avivamento. E começamos ontem a pregar sobre uma série de mensagens sobre que vamos dividir em partes, e hoje vamos para a segunda parte desta mensagem. O tema é boicotes às reuniões de oração e resistência carnal, parte 2. Vamos lá? 3 passagens bíblicas. A primeira delas está no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 13, que diz o seguinte: E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E também nessa passagem também está escrita em Marcos, capítulo 11, versículo 17 também, tá ok? Só para lembrar os irmãos só. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora, em Atos dos Apóstolos ainda, porém capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Esse tema é muito importante, né? A oração, ele é fundamental para a igreja. Vamos lá para o nosso texto? Sem dúvida, toda a igreja deveria adotar um padrão de poderosas reuniões de oração para todos os membros. Muito bom isso. O Velho e o Novo Testamento não deixam dúvida de que a oração corporativa é essencial para o povo de Deus. Jesus deixou isso muito claro quando declarou poderosamente, onde nós lemos aí no livro de Mateus, capítulo 21 e versículo 13, e Marcos, capítulo 11, versículo 7, a minha casa será chamada casa de oração. E não há dúvida de que todo o poder e prática do Novo Testamento são centrados na oração corporativa. Eu deixo aí que você anote esses versículos, vamos colocar na tela. Atos capítulo 1, versículo 4, Atos capítulo 2, versículo 1, que nós já lemos, Atos capítulo 4, versículo 31, que também já lemos, e Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo 4 e o versículo 12. Ok? Então anota aí, estude e leia essa passagem. Além disso, todo o grande despertamento foi centrado na oração corporativa, forte pregação bíblica e profundo arrependimento. Então, se não houver isso, não haverá despertamento, né? Então, eu vou repetir novamente. Como é que você vai você vai despertar a sua igreja? Como é que você vai levar a sua igreja ao avivamento? Primeiramente, oração corporativa. O que é a oração corporativa, pastor Wagner? É simples, é a oração feita com todos os membros reunidos, na igreja, não é em casa não.
a uma forte pregação bíblica, exposição bíblica, expor a palavra de Deus, deixar ela bem clara e objetiva para as pessoas, para que venham praticá-las. E por último, profundo arrependimento. É vital entender que a igreja do Novo Testamento não é definida somente pela doutrina. É definida pela doutrina e pela prática dela. A doutrina certa sobre a oração deve também ser refletida na prática antes de a igreja ser chamada neotestamentária. Como qualquer igreja chamar-se neotestamentária, se reuniões de oração corporativa não são práticas predominantes. Então, para que você venha chamar a sua igreja, para que eu venha chamar a minha igreja de uma igreja neotestamentária, eu preciso que ela seja uma igreja que tenha prática da oração corporativa, da oração feita dentro da igreja com todos os membros. Afinal, não era a oração corporativa uma prática central, preeminente nas igrejas do Novo Testamento? Você vai olhar em todo momento, oração na igreja. E de fato era, meus amados. De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos que nós já lemos, a igreja primitiva gastava muito tempo em oração corporativa, que poderíamos dizer que elas não eram uma reunião de oração. Eles tinham a prática da oração. E isso é muito importante na igreja, ter a prática, ter o estilo. O estilo da igreja fulana é oração. Isso ela será muito bem falada. Devido ao padrão claro das Escrituras e da história, não é de se espantar que tantas igrejas modernas decidissem, né? E que elas não poderiam mais devotar nem mesmo um culto por semana de oração. Será que não vamos fazer isso? Pelo menos um dia só, um dia de oração. Não é só estarrecedor, amados. É sem dúvida causa primária do declínio do número de batismo, de crescente desunião e o colapso moral. Porque hoje não tem mais aquela demanda de batismo como tínhamos antes. Porque hoje está crescendo a desunião na igreja. Porque hoje o colapso moral, a moralidade está caindo. Porque a igreja não tem mais a prática de oração. Mesmo as igrejas com uma pregação expositiva forte são destruídas do poder dos grandes despertamentos se negligenciarem o elemento crucial da oração corporativa e dinâmica. Se você duvida disso, estude as taxas de poucas igrejas, né, estão acima da baixa média de batismo. Como é que você vai deduzir que a igreja está crescendo ou não? É pelo número de pessoas que batizam durante o ano. Queridos irmãos, na primeira pregação de Pedro, batizou 3.000 pessoas. Na segunda etapa, foram 5.000 pessoas. E assim a igreja começou a deslanchar e crescer. E às vezes, para batizar, uma igreja fica um ano para batizar uma pessoa. Gente, tem alguma coisa errada. Nós temos que fazer uma análise aí bem claro, bem profundo disso aí. As coisas não estão caminhando como deveriam caminhar. Virtualmente, nenhuma está a menos perto dos padrões da igreja do Novo Testamento e dos grandes despertamentos. A conclusão é clara: ou fazemos a igreja do jeito de Deus, ou fazemos sem muito da sua presença e poder. Sem dúvida que do jeito de Deus, uma grande ênfase de oração corporativa, arrependimento estão incluídos, juntamente com a pregação bíblica e o evangelismo. Queridos irmãos, eu queria, antes de terminar essa segunda parte desse tema hoje, eu queria pedir você que entre no nosso canal. No nosso canal nós temos 2 cursos.
dois cursos importantíssimos no meu conceito. Talvez a geração, como foi gerada a mensagem, talvez não esteja tão como está sendo hoje. Melhorou um pouquinho, né? Mas naquele tempo eu estava nas vacas magras ainda, estava começando, mas não se preocupe com isso. Se foque no que está sendo ensinado. Nós temos dois cursos lá no meu canal. Um é Sentinela de Oração e o outro é Evangelismo de Oração. Dois cursos importantes que você precisa fazer, que você precisa participar, tá ok? Mas se você quiser que nós demos esse curso na sua igreja, estamos à sua disposição. É só nos solicitar, é só nos chamar, que com certeza estaremos enviando esse curso e dando pessoalmente na sua igreja também, tá bom? Fica aí essa dica. Não vamos deixar que essas coisas mínimas, elas tiram o brilho da igreja, o poder da igreja, que nós possamos ter um dos maiores despertamentos da era entre 2021 até 2022. Ok? Deus te abençoe. Até a próxima parte do tema boicotes de oração. Aleluia! Boicote à reunião de oração e resistência carnal. Deus te abençoe.